Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o município, né? Falamos também sobre os impostos, né? Sobre os serviços básicos deste município. Número 1. Por que o recolhimento de impostos é importante? O dinheiro arrecadado, né, com o pagamento dos impostos pela população, por empresas, ele deve ser revertido em benefícios sociais, investimentos na saúde, investimentos em educação, investimentos na geração de emprego, investimentos em saneamento básico. Número 2. O valor arrecadado pela cobrança do IPTU deve ser aplicado em quais setores? Lembrando que o IPTU é o Imposto Predial Territorial e Territorial Urbano. Deve ser aplicado na pavimentação de ruas, manutenção e realização de obras públicas e melhoria dos serviços oferecidos pela Prefeitura. Então, o dinheiro do IPTU ele deve ser convertido em melhorias para o município, para a cidade. 3. De que maneira a população paga pelos serviços públicos? Quando paga uma conta de luz, quando paga uma conta de água, quando paga o IPTU, né? Quando recolhe seus impostos. Número 4. Quais são os serviços públicos? Coleta de lixo, captação e tratamento de esgoto, fornecimento de água tratada, postos de saúde, hospitais, escolas, creches, segurança, iluminação pública. 5. Por que a sonegação de impostos prejudica o desenvolvimento de uma cidade? Porque quando o imposto ele é sonegado, quando ele não é pago, o valor arrecadado será menor. E isso pode impactar no valor destinado nos investimentos sociais, nos setores sociais, né? Quando há a sonegação de impostos, menor será o valor recolhido para destinar a melhorias para a sociedade. A sonegação de impostos, gente, é quando empresas ou pessoas deixam de recolher aqueles impostos, deixam de pagar aqueles impostos que são de obrigação dessas pessoas, que são de obrigação dessas empresas. Bom, finalizamos a nossa correção. Estudamos sobre a administração do município, né? Vimos qual que é o papel do prefeito, qual que é o papel dos vereadores, vimos como que a população pode participar nas decisões públicas, né? Nas decisões políticas. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o município e vamos entender as atividades que são desenvolvidas no município. Lembrando, o município ele é composto pela área rural e pela área urbana, ou seja, pelo campo e pela cidade. Essa aqui é uma imagem de satélite do município de Barrinha, no estado de São Paulo. É uma imagem de 2016. O que a gente pode observar nessa imagem de satélite? Nós podemos observar uma área urbanizada, né, um perímetro urbano. Por conta das construções, a gente consegue observar aqui a formação dos quarteirões, né? O encontro das ruas, a construção de casas. Aqui a gente não consegue identificar prédios, no caso, né? Porque é uma imagem de satélite. E a gente consegue verificar o seu entorno. O entorno dessa área urbanizada é a área rural. Essa parte aqui mais avermelhada, estão vendo? É o solo preparado para o desenvolvimento agrícola, para a plantação. E essa parte aqui, próxima do perímetro urbano, onde tem esses cortes, é a área que está plantada. É a área que já foi semeada, né? Área urbana do município. A área urbana do município, como nós inclusive já estudamos, ela é conhecida como a cidade. Há maior concentração de avenidas, de ruas, de prédios, de casas, estabelecimentos comerciais e industriais
e outras construções. Atualmente, pessoal, é muito comum também a gente encontrar estabelecimentos industriais próximo ao campo, próximo ao desenvolvimento agrícola. É o chamado agronegócio, né? É a indústria tendo como base a matéria-prima, né, desenvolvida no campo, um produto agrícola. As atividades como o comércio, como os transportes, a indústria e a prestação de serviços alteram de forma considerável o espaço. Por quê? Porque esse espaço ele vai ser transformado, o ser humano vai se apropriar deste espaço para realizar construções para atender às suas necessidades. Que tipo de construções? Construção de casas, construção de prédios, construção de estradas, né, construção de rodovias, de túneis, de viadutos, construções industriais também. Geralmente é na cidade onde estão concentrados os serviços básicos, acesso à educação, saúde, meios de transporte. Esses serviços normalmente eles se concentram na cidade e estão em maior concentração ainda na região central desta cidade. A área rural do município. Na área rural, também conhecida como campo, predominam sítios, chácaras, fazendas e áreas de plantações e de florestas. Ao contrário da área urbana, em geral as construções da área rural ficam distantes umas das outras. O número de moradores também da área rural é menor. Então, a quantidade de pessoas vivendo nas cidades é maior. Então, a gente diz que a população urbana é maior que a população rural. Nessa imagem aqui, nós temos a representação de uma área rural, né? Nós temos aqui alguns solos sendo preparados para o plantio e temos também algumas plantações. Na área rural também, gente, é onde nós encontramos, né, a predominância da vegetação nativa, ou seja, aquela vegetação natural que não sofreu alteração pela atividade do ser humano, pela interferência humana neste espaço. Agora nós vamos falar sobre as atividades que são desenvolvidas principalmente no meio rural. É a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O que é a agricultura? Já pararam para pensar de onde que vem a verdura que vocês comem? De onde que vem a fruta que vocês se alimentam? São derivados do desenvolvimento agrícola. A agricultura é aquela atividade que se relaciona com o cultivo da terra e envolve desde o preparo do solo para a plantação até a colheita. Como assim preparo do solo? O solo ele vai ser arado, né? O solo ele vai ser fertilizado para receber o produto. Os agricultores, como a gente observa nessa imagem da esquerda, são aqueles que cultivam a terra. Eles preparam o solo, eles adubam o solo, né? Semeiam, cuidam da plantação, combatem as pragas e fazem a colheita. Nessa forma de desenvolvimento agrícola, gente, nós podemos entender que uma propriedade tradicional, né? É uma agricultura tradicional, onde nós temos as pessoas trabalhando na terra. Nós vamos encontrar também do desenvolvimento agrícola com o uso de maquinário, com o uso de máquinas, né? As máquinas fazem o arado, as máquinas fazem a semeadura, né? As máquinas também fazem a colheita. Isso a gente chama de lavoura mecanizada. As plantas que são cultivadas, né, são usadas na produção de alimentos, combustíveis e tecidos, entre outros. Como assim tecidos? A produção do algodão. O algodão ele é destinado para a indústria têxtil. Combustíveis, a produção da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, além de servir para a fabricação do açúcar, da rapadura, do melaço, ela também serve na fabricação de álcool, na fabricação do etanol, que é muito utilizado em veículos. Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês o processo do maquinário no campo.
Esse processo de maquinário no campo, gente, contribui para haver uma produção maior, né? A produção acontece em maior escala. O terreno produzido também é um terreno maior. A pecuária. O que é a pecuária? A pecuária é a criação de animais para fornecimento de carne, leite, couro e lã. A pecuária pode ser a criação de galinhas, de porcos, de cabras, de carneiro, de bois, vacas, né, de bovinos, né? A pecuária ela é extremamente importante para a economia do local, é extremamente importante para a alimentação também local. Nessas imagens aqui nós temos o rebanho de gado bovino em Pouso Alegre e temos a criação de galinhas. Mas a pecuária ela se estende. Criação de porcos, criação de carneiros, criação de cabras, criação de cavalos, né? Nos bovinos, nós vamos ter os derivados do leite, né? Queijo, requeijão, ricota. O extrativismo. O extrativismo, gente, é a extração, é a retirada de recursos naturais, é a retirada de produtos da natureza. Este extrativismo, ele pode ser de origem vegetal, extração madeireira, extração do látex, extração do buriti, extração da castanha do Pará, de origem animal, atividade pesqueira, né, como a gente observa aqui, ou mineral, a extração de ferro, de ouro, de chumbo, de manganês. Nessa imagem aqui nós temos um homem coleta jucara, um fruto muito parecido com açaí, em Ubatuba. Então, o extrativismo é quando há a extração dos recursos naturais. Não são aqueles recursos como na agricultura que são plantados pelo homem. São recursos que estão disponíveis na natureza. Nessas imagens aqui eu trouxe, né, o exemplo dessas atividades extrativas. A madeira, gente, é a maior atividade extrativa que acontece no Brasil. E essas atividades extrativas, quando elas ocorrem de forma ilegal, de forma intensa, né, elas acabam degradando o meio ambiente, levando ao desmatamento, levando à degradação dos solos, né, deixando esses solos pobres em nutrientes. O buriti, que é uma fruta característica do Cerrado do Brasil, da região central do Brasil. O látex, ele é utilizado na fabricação de borrachas, na fabricação de pneus, na fabricação de brinquedos, dentre outros. E a castanha do Pará, acho que todos vocês conhecem, né, a castanha. Nessas imagens aqui eu trouxe a demonstração do que seria essa degradação ambiental, essa destruição do meio ambiente em função da atividade extrativa, quando ela é realizada de forma intensa, né? Nessa imagem aqui da direita, nós temos uma região que sofreu a mineração. Observem como este solo ele ficou degradado, como ele ficou desprotegido de cobertura vegetal. E isso acaba interferindo também nos recursos hídricos. Então o solo ele se torna infértil, se torna improdutivo, vai impactar na infiltração da água da chuva, vai comprometer o lençol freático, comprometendo os recursos hídricos. Nessa imagem da esquerda, nós temos um ambiente que sofreu degradação em virtude do desmatamento, da extração de madeira, né, do corte de árvores. Também o solo ele fica desprotegido, o solo fica mais fácil de ser erodido, né, de ser transportado pela água da chuva. O solo ele pode acabar se tornando um solo empobrecido, dificultando o desenvolvimento de outra vegetação. Eu trouxe aqui, gente, porque tem nessas imagens, porque tem regiões que não tem a quantidade de chuva suficiente para regar a agricultura,
para regar a produção agrícola. Nessas regiões onde existe uma escassez de chuva, escassez de água, utiliza-se a irrigação, o método de irrigação da plantação. Esse processo de irrigação, ele acaba prejudicando o lençol freático. As chuvas nem sempre são suficientes para suprir a umidade necessária para a produção agrícola. A alternativa para os produtores é a irrigação, uma atividade que consome mais de 2/3 da água doce utilizada no planeta. As atividades agropecuárias, elas utilizam cerca de 70% da água doce consumida no mundo. A agropecuária é a agricultura mais a pecuária. Além do alto consumo, provocado pelo mau aproveitamento, leva ao desperdício, e a agricultura, ela afeta drasticamente a qualidade dos solos e dos recursos hídricos. Os agrotóxicos e os fertilizantes empregados na agricultura podem ser carregados para os corpos de água, para os recursos hídricos, para rios, para o lençol freático, causando a contaminação tanto da água superficial quanto da água subterrânea. No desenvolvimento agrícola são utilizados herbicidas, praguicidas, para combater pragas, combater ervas daninhas, e são utilizados também fertilizantes. São utilizados agrotóxicos, Esses produtos, eles podem ser transportados pela água e podem atingir os recursos hídricos, podem poluir o solo, podem poluir as águas também, e isso acaba causando um prejuízo ambiental. Bom, finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, são as páginas 117 e 118. Tem também algumas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.